Bom, voltando, pessoal, como eu estou usando o Screencast, eles só me possibilitam 15 minutos, né, na versão free, na versão grátis, então eu não me controlei ali no vídeo de apresentação e vou continuar aqui os dois últimos slides que eu tenho para compartilhar essa ideia inicial, né, então, a respeito dessa minha metáfora de a Bíblia ser o livro proibido, né, ou seja, o fruto proibido, é, que ao longo da história foi construído, né, porque esse conhecimento dual do homem, ele foi inicialmente transmitido pela oralidade, certamente, né, se caso não existia papel nenhuma na época, muito tempo atrás, ou esse conhecimento pode ter sido minimamente registrado em pedras, em rochas, em árvores e tal, mas que ao longo da história da humanidade, com a evolução, começou a ser registrado em papel. E esse conhecimento dual foi registrado em papel e tornou-se um livro, né? Esse livro, ele é sagrado porque esse livro, ao mesmo tempo que ele é proibido, porque ele rege, né, a dualidade no mundo, é a lei principal da nossa constituição, da nossa vida no mundo, ele é sagrado porque ele é a permissão de Deus, né? Ele relata Deus, ele também representa Deus e ele nos mostra a natureza da nossa existência, das leis da nossa existência, de tudo que tanto o caminho do mal, do bem, mas o terceiro caminho, que é o principal, né, que mais adiante, então, eu vou desenvolver mais, que seria o terceiro caminho, o caminho do equilíbrio, que seria o caminho de Jesus Cristo, né. Então, voltando, e o Senhor Deus ordenou ao homem, né, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é fato que o conhecimento dual é um conhecimento que nós, seres humanos, não deveríamos conhecer, ok? Mas é a natureza humana, né? Tornou-se a natureza humana, tornou-se, a partir desse momento aqui, na linha da história da humanidade, a gente não sabe quando, mas foi no momento muito próximo da origem, né? Tanto é que é Gênesis, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, ou seja, em que constitui essa morte? A morte é uma palavra muito forte, né? Então, no sentido de que há uma conclusão, né? Existem pessoas que gostam de associar a morte a uma transformação, e é verdade, mas a morte também tem dentro dessa dualidade, uma percepção bastante negativa, né? No sentido de que deixa de existir, deixa de ter vida e tal, mas não é essa questão que eu quero focar agora. E aí, finalizando, né, nós temos em Gênesis 3 outros versículos, né, que aqui eu recorto apenas fragmentos para que vocês entendam. Meu primeiro ponto, né, é de trazer a Bíblia, que é um livro sagrado, sim, porque ela é sagrada, porque ela tem muito conhecimento bom, ela é ancestral, ela é histórica, ela é simbólica, ela é mágica. É um livro assim espetacular, né? Ele é um livro revelador, é um livro que todos deveriam ter acesso, porque justamente nos escancara a nossa natureza, né? E a história da humanidade ao longo eh, da existência humana, né? Então Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos, pessoal, se abrirão. Então há uma abertura do olho, né? O olho é a visão, ou seja, o olho é a janela da alma, né? Então a nossa alma vai se abrir para esse conhecimento dual. Há uma abertura, sim. Ela é positiva, ela é negativa, não sabemos. É, ou até podemos dizer que numa visão espiritual mais ampla, ok, tudo vai contribuir para o nosso bem. Mas os nossos olhos vão se abrir para essa dualidade. E vocês, como Deus, aqui vem o problema. Que eu não vou entrar agora também nesse vídeo de apresentação, né? O problema, a problemática existencial humana
de ser como Deus. Isso, aparentemente, as pessoas na doutrina há muito tempo têm visto só o lado positivo, só o lado positivo disso. E isso se torna uma muleta para justificar um monte de coisa que nem sempre é boa. Mas a nossa linha básica existencial é dual, né? Gênesis está mostrando a nossa origem, que a gente, o ser humano, ele em algum momento pisou na bola na história e ele quis conhecer algo dual, contraditório, paradoxal, confuso, que não era para o seu bem, o bem físico, não, o bem da psique, o bem da alma, né? O bem do espírito. Então, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês, como Deus, ou seja, até esse momento de Gênesis 2 e 3, era só Deus, o Senhor Deus, que conhecia o bem e o mal. Não era atributo do ser humano ter essa capacidade. Então, conhecer, né? Percebam, né? Se fosse um fruto, um alimento ou uma maçã, como a gente, ao longo da história, muitas vezes a doutrina nos passa, o fruto proibido como uma maçã, simbolicamente até pode ser representado por uma maçã, mas na verdade não é uma maçã, né? Na verdade era um conhecimento. Então, esse conhecimento é um conhecimento que vem de uma pessoa, muito provavelmente de uma pessoa, porque a simbologia é de uma árvore, né? E essa árvore produz um fruto. As pessoas produzem conhecimento, as pessoas falam, as pessoas escrevem, e assim transmitem conhecimento. Então, muito provavelmente essas árvores aí que existiam no Jardim do Éden seriam pessoas, tem árvore, e de repente Deus falou, vocês podem interagir com várias pessoas, mas aquela pessoa lá não dá para interagir porque ela tem um conhecimento dual. Já era um teste que depois, em outros vídeos também, eu já vou explicar mais essa questão. Mas aqui eu quero deixar a ênfase na questão de que esse fruto proibido, dentro dessa minha teoria, seria o próprio hoje, né, século 21, texto bíblico, porque ele foi construído ao longo da história, ele é um conhecimento que existe na mente, na psique humana e que é materializado no papel hoje. Mas se não existisse em papel, nós estaríamos falando disso, transmitindo na oralidade esse conhecimento do bem e do mal até hoje. Então, esse conhecimento todo, ele vai para a Bíblia, tá? E esse conhecimento rege a história da humanidade, né? Porque a Bíblia é o livro que origina todas as histórias que existem no mundo, né? Tudo que está na Bíblia é permitido, está escrito. Deus diz várias vezes, está escrito, né? Por isso que acontece. Então há algo além também, né, que é muito misterioso e que outros versículos vão elucidar nesse sentido a respeito desse poder da Bíblia, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, paladar, aqui vem a questão, ó, e era atraente aos olhos. Então, aqui tem dois sentidos representados nessa metáfora, nessa analogia. Ou seja, o paladar, que remete aqui, poderia remeter ao fruto, né, que eu acho que é isso, mas pode remeter ao fruto, mas pode remeter à boca, né, ao falar. E era atraente aos olhos o conteúdo, um conteúdo que desejável, né? Eu quero saber, a curiosidade, né? E queria obter esse conhecimento, esse discernimento, né? Ou seja, discernir entre o bem e o mal. A Eva queria muito ser como Deus. Ela queria muito, ficou muito ela ficou muito curiosa, né? Bem aquela curiosidade feminina, né? Ou seja, quer saber e desejou isso. Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. Então, muito provavelmente, se a árvore é uma pessoa, ela interagiu com essa pessoa, ela desejou essa pessoa, né? Falar com essa pessoa, ela desejou conhecer essa pessoa, ter o conhecimento que essa pessoa tinha, e esse conhecimento que veio ao mundo, ele, ou estava no mundo, ele não era bom, né? Essa dualidade não é boa, né? Só Deus tinha esse conhecimento, e a gente pode perceber que a história da humanidade, essa dualidade realmente traz muita confusão, muita morte e tal, sofrimento,
Mas existe, não temos como fugir dela, porque é a lei da Terra. Mas, e ao longo da história, há uma representação simbólica de que esse conhecimento esteja todo registrado no livro, né? No livro sagrado, um livro que é a Bíblia, e que é um livro que traz a dualidade. Se você lê a Bíblia, tem alguns estudos profundos que você faz, que você fica realmente muito pesado, porque são coisas bem negativas que ali tem representado. Então, o mal está ali, né? Nós temos textos que representam bem o mal, nós temos textos ali excelentes que representam a bondade, o bem, e temos textos que transcendem, né? Que vão justamente nos remeter de volta a Deus, que é o caminho do meio, né? Mas a Bíblia é um livro dual e representa um pouquinho dessa, dessa questão, desse conhecimento dual e que pode sim ter sido transmitido ao longo da história da humanidade na oralidade até o momento de chegar e vir a ser representado no papel, em um livro. É isso aí, pessoal. Então eu fecho esse vídeo de apresentação. É só para trazer esses entendimentos, né, que eu tenho da Bíblia, eu vou compartilhar com as pessoas. Como eu disse, são entendimentos que acabam surgindo nos meus estudos e que se diferem um pouquinho de algumas coisas que as doutrinas trazem dos entendimentos bíblicos e que eu gostaria de compartilhar. E toda a incoerência, coisas que não são lógicas, às vezes a gente acaba interpretando que outra pessoa lê, outra pessoa observa, e ela consegue colaborar para construir uma ideia fechadinha e bem coerente e lógica a respeito desses textos, né? Porque é inquestionável o poder que esse texto bíblico tem na vida das pessoas de transformação e nada é melhor do que num processo de autoconhecimento, né, que é o objetivo da psicanálise, você conhecer essa sua história de uma maneira micro, né, e de uma maneira macro. Agradeço a atenção, espero que tenham gostado desse entendimento. Qualquer coisa, então, faça um comentário e que Deus te abençoe, que a Bíblia seja um livro, né, que só te traga bênçãos, entendimentos leves e pacíficos e entendimentos agradáveis. Fiquem com Deus.